Fala galera, então chegamos ao quarto episódio de Endor. Primeira vez que eu tô fazendo a crítica aqui de Endor, porque eu não consegui fazer semana passada. Tô aqui completamente improvisado, fora do estúdio, mas bora lá. Só que antes de começar essa crítica, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, porque assim, ó, não custa nada, são 5 da manhã, acabei de assistir o episódio. Então assim, ó, dá o like, porque ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, obviamente, para não perder absolutamente nada. Vamos lá, vamos começar, porque quem já está acostumado aqui com o canal, ó, isso é uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora, ou seja, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha. Cara, a primeira coisa para falar, assim, ó, o quão maravilhoso é geral, tá? Tudo. Para não falar assim, cara, uma coisa, ou design de produção, roteiro, interpretação. Cara, eles estão gravando locação, toda realmente a escala impregnada aqui por completo nos 4 episódios de Endor, assim, ó. A completa diferença que a gente vê e bate, assim, ó, e não tem como escapar todos os aspectos em relação ao Obi-Wan, em relação ao Boba Fett. Assim, ó, é incrível a diferença, a discrepância que tá, assim. E não dá para entender como que eles fizeram, por exemplo, em Obi-Wan, cara, tanto não é descaso, tá? Mas parece muito um descaso. E pega só os aspectos de design, produção e roteiro para formar uma escala em relação aqui, se tu for comparar em relação ao Endor, o Endor, assim, ó, ele dá uma lavada em tudo que aconteceu ali no Obi-Wan. E não dá para entender. Não dá para entender. Mas, cara, que foi, passou, o que importa é que tá agora, e assim, ó, o Endor tá sensacional. Os críticos americanos, né, inclusive alguns críticos brasileiros também, já tinham visto até o 4º episódio, né, que a Disney já tinha liberado isso lá no comecinho do semestre. Então, até esse momento aqui que a gente chegou agora, já tinha saído as primeiras impressões lá da galera. E, cara, a gente está no ponto realmente onde vai explodir um grande momento de ação já, que vai ser no próximo episódio ali, tudo fomentado, criado para realmente acontecer. Só que a maneira como eles criam dentro do roteiro e como que o Tony Gilroy, cara, ele consegue criar essa trama toda política e vai envolvendo não só a conspiração, mas esses meandros de cada sistema, né? É uma maneira, cara, extremamente competente de como colocar tudo isso no roteiro e quanto que isso, ao mesmo tempo, nunca deixa de ser Star Wars. Ele, todo momento, ele é Star Wars, tá? Mas a gente tá vendo uma outra vertente dentro e vendo por alguém que sabe fazer espetacularmente bem isso funcionar. Porque a gente começa a falar de como uma rebelião vai se formar. Ela não vai se formar só pela força de vontade revolucionária e tudo mais. É um milhão de coisas, entendeu? Então, por exemplo, o Lúthien, a Mon Mothma, que foi muito massa já ela aparecer, cara, eu adorei Coruscant, adorei a gente voltar em Coruscant dessa maneira, entendeu? Cara, é difícil, entendeu? Tu começar a lembrar das coisas passadas, assim, e tu bater o quão bem cuidado está as coisas aqui, tão bem realizadas as coisas em Endor, né? Então, pô, todas as conversas, cara, do Lúthien com a Val, do Lúthien com a Mon Mothma, é incrível, assim, e tudo batendo numa questão muito importante da questão de como que eles vão financiar tudo para conseguir acontecer, né? Então, é toda uma dificuldade, todo um planejamento, toda uma articulação e, ao mesmo tempo, o quanto que esse cerco está se fechando em volta deles, né? E tudo com diálogos extremamente bem construídos. Eu acho muito forte o momento que o Lúthien, por exemplo, começa a convencer, né, a Val, e antes ele já estava convencendo lá o Cassian, já fazendo aquela mudança do nome para Clem, né? Mas convencendo ele de uma forma muito forte, incisiva, e depois ele repete isso na conversa com a Val, para não deixar nenhum tipo de suposição entre a maneira como ele quer que as coisas aconteçam. Ele realmente vai fazer com que aquelas coisas realmente aconteçam. E ele faz isso naquela conversa na nave, ele faz isso depois ali na parte exterior, com aquela escala magnífica, mas a maneira como ele conversa com a Val também, forte, direto, e realmente não dando nenhuma chance de a situação não ser conforme ele está montando para que ela seja. Porque é a maneira como realmente ela vai funcionar, né? A gente já teve ali o primeiro, inclusive, a menção ao Saul Guerrera, né? A gente ainda não viu ele presente, a gente vai ver ele presente logo dentro da série aqui, mas é legal já ter essa menção, né, de alguém também muito importante que a gente sabe que vai aparecer e, cara, é que tá dentro desse contexto como está sendo criado o Endor, vai ser muito importante como o Saul Guerrera vai aparecer. Vai ser muito, muito, muito importante, assim, porque vai ter realmente
um peso forte dentro dessa história como ela está sendo contada. E isso que é maravilhoso, assim. A maneira como o grupo todo da Val, ele funciona e toda a desconfiança que tem em relação ao clã, nosso querido Cassian ali, também, cara, ela funciona de uma maneira como a Val tentando, né, lidar com a situação na maneira como imposta pelo Lúthien, mas lidando com uma situação onde não se tenham perguntas para ser feitas. Por quê? Porque a desconfiança é presente, porque assim como a gente vê na questão de Coruscant, a gente vê ali também no planeta que pode ter um espião que pode, a qualquer momento, eles simplesmente serem pegos e simplesmente, não só a missão acabar, mas a vida deles, inclusive, poder acabar. É o tão complexo que é toda aquela situação. Então isso tudo é muito importante, cara, a gente ir vendo assim. E se tu pegar do outro lado lá, a Tenente Dedra, né? O Burel do Império é outra parte que é muito interessante a gente ver em live action, assim, porque a gente pega um aspecto realmente político dentro dessa organização ali de vigilância, né? E como que ela, na maneira diferente que ela tem desse pensamento, ela consegue através, né, das repetições que estão acontecendo, criar um padrão dentro desse padrão, ela ver que sim, isso pode ser um fomento a algo, pode ser um planejamento a algo, inclusive citando a palavra rebelião, né? Isso tudo é muito interessante, assim, todos os fatos ligados, desde o aparelho lá que estava antes com o Cassian, até chegar nesse momento e a percepção dela, né, de ser mais um elemento do que está acontecendo aos outros e criar um padrão, e quanto que isso ao mesmo tempo não passa, né, por essa visão dura de como é o controle, né, da organização ali. É muito interessante, sim, porque tu começa a bater em relação a essa parte toda política, por exemplo, como é mostrado muito em filme americano em relação ao FBI, né? O quanto que isso bate realmente nos superiores, né? Ele bate também. Então, sabe, é uma percepção dentro de Star Wars de algo que, querendo ou não, nós, como espectadores, a gente já tem esse conhecimento prévio de outras obras, a gente vê isso acontecendo. Só que a inteligência dela é algo extremamente acelerada, que bate completamente diferente, né, em relação ao Cal. Porque o Cal, ele sofre a consequência dos seus atos, né? Não só ele, mas o superior dele, né? Inclusive lá o Carlo também, né? Ele também sofre aquelas consequências ali dele ser desmontado todo o aparato de segurança, né? E o quanto que ele acaba sendo também recebendo toda uma parte de, não só culpa, mas um desprezo em relação, né, do Império. E a cena que ele vai lá em relação com a mãe, e a mãe dá o tapa antes de abraçar, mostra muito isso, né? É um envergonhamento que está acontecendo, quase como se fosse algo para deixar a família completamente inferiorizada em relação aos atos do seu próprio filho. Isso é uma coisa muito legal também de ser mostrada aqui, cara. São vários e vários aspectos ali. E o quanto que a gente vai entendendo, cara, que é abrangente tu contar histórias dentro, né, de Star Wars. Não precisa ficar sempre sendo a mesma coisa. Pô, olha o quanto que tem de história aqui, por mais que a gente sabe onde vai terminar o personagem, por exemplo, do Cassian, por mais que a gente sabe para onde a rebelião vai chegar, por mais que não sei o quê, cara, tem muita história para ser contada, entendeu? E principalmente dando um foco não só sério, mas um foco adulto de importância realmente em relação à política, em relação ao planejamento, em relação à conspiração, em relação ao superior, em relação a toda uma trama policial acontecendo em volta também ali, desses meandros da organização toda, para daí sim explodir em elementos que a gente sabe que vai acontecer também em situações de ação. A gente sabe disso, que isso vai fazer parte muito de Endor também com uma grande escala, que é o que está prometido para o quinto episódio. Então, sabe, são muitos elementos a favor do que está acontecendo aqui na série. E eu estou muito curioso, cara, para ver, por exemplo, essa questão não só do que vai acontecer ali no planeta, mas também do quanto que a investigação do Tenente ela vai avançar para chegar, por exemplo, no Lúthien, para chegar daqui a pouco na Mos Mothma. O quanto que ela vai conseguir ser perspicaz o suficiente para conseguir cada vez mais quebrar esses meandros e dentro de Coruscant mesmo e chegando nesse elo de ligação que tem, né, daquele negócio da fagulha para ter uma rebelião.
e o quanto que isso realmente vai ser rápido dentro dessa trama aqui de primeira temporada do Andor. É óbvio que tem muita trama ainda pra acontecer nessa primeira temporada. E galera, quero muito saber a opinião de vocês, o que acharam desse quarto episódio. Semana que vem eu vou estar de volta, cara. Agora sim, vou acompanhar certinho. Daqui em diante vai sair outros vídeos também aqui pra gente ir teorizando de algumas coisas que vão acontecendo dentro da série. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal pra não perder absolutamente nada. Take 04, viva o sonho aqui.